E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal do Cia Centro Musical. No vídeo de hoje nós vamos começar uma série nova, embasada nos outros vídeos que a gente já fez anteriormente, como gravando voz em casa, como gravar violão também em casa e assim por diante. A gente fez uma linha nova do como produzir em casa, então confere o vídeo aí. Bom, esse primeiro vídeo eu vou mostrar 3 erros, assim, que são os principais erros que as pessoas cometem na hora de tratar a acústica do seu home studio. Mas antes disso, eu queria recomendar para vocês o nosso curso de home studio, que está fantástico. Ele ensina tudo a vocês sobre como tratar o espaço acústico em detalhes, como vocês podem construir os seus próprios bass traps e também como vocês podem usar os equipamentos no dia a dia para poder gravar, para poder mixar, para samplear, produzir beats e assim por diante. Então, se liga aqui nesse card que você vai ter todas as informações sobre o curso. Bom, vamos direto lá para o assunto. Em primeiro lugar, a escolha do ambiente. Bom, geralmente a ideia de fazer um home studio, ela vem depois que a pessoa já tem a casa dela, já tem o quarto, já tem a cozinha, já tem a sala, aí às vezes tem, sei lá, o marido ou a esposa que estão lá falando, não, faz isso desse jeito, ou faz isso daquele jeito, e aí às vezes as pessoas não conseguem escolher o cômodo mais adequado para poder colocar o seu home studio justamente por questões da própria casa. Mas a prioridade é escolher um cômodo que seja adequado, que tenha o tamanho, que tenha a altura, o comprimento e a largura adequado para que você tenha os seus modos acústicos mais assim alinhados para evitar frequências estacionárias e coisas do tipo. Se você tem um cômodo que é perfeitamente cúbico, assim, meio retangular, né, se a gente vê de cima, ou meio quadrado, você tem como calcular os modos acústicos da sala através de uma calculadora online e o link vocês podem ver na descrição. Mas para poder fazer todo o tratamento direitinho, a gente tem mais informação ainda lá no curso. E o primeiro ponto importante é: saiba exatamente como que é a altura da sala, como que é o comprimento dela e não escolha uma sala muito pequena, gente. Muito pequeno geralmente não dá certo, porque você tem muita dificuldade de produzir frequências graves dentro dessa sala. Os monitores de áudio, como aqueles que estão ali atrás, eles interagem com a sala e o som que a gente escuta é um resultado dessa interação. Então vocês nunca podem negligenciar a sala. Um outro ponto muito importante: se a sua sala ela não é muito grande, ela é meio pequena, ou mesmo uma sala média, dê preferência para monitores menores, de 6 polegadas, até no máximo 6 polegadas e meia. Acima disso você fica com um pouco de problemas de grave assim na sala, porque esses monitores tendem a ter menos dificuldade de reproduzir frequências subgraves do que os outros. Isso gera alguns problemas acústicos por conta da intensidade que os graves vão e refletem nas superfícies reflexivas da sala, no teto, no chão, nas laterais e assim por diante. Agora um terceiro ponto muito importante: Alvin, como é que eu faço para controlar as reflexões da minha sala? Bom, a galera tende a fazer o seguinte: eu vou lá, vou comprar um monte de espuma acústica, essa aqui, Sonex ou qual for a marca, não interessa, e daí eu vou resolver todos os meus problemas acústicos. Bom, galera, tá longe de ser assim, viu? Bom, na verdade você vai ter mais problemas ainda, porque você vai acabar fazendo um filtro na sala. Para que servem os Sonex, ou essas espumas acústicas? Elas servem basicamente para evitar as primeiras reflexões de frequências médio-agudas, ou então para absorver mesmo essas frequências médio-agudas em reflexões secundárias. Mais ou menos ali de uns 1000 Hz para cima é que vocês vão ter uma taxa de absorção maior. Agora o grave vai continuar grandão e tendo vários problemas na sala por conta das reflexões. Quando o som vem dos monitores, ele se choca com as várias superfícies da sala e cria esses modos acústicos, né? E esses modos acústicos podem enfatizar algumas frequências em uma determinada parte da sala, ou então diminuir a intensidade de uma determinada frequência em outra parte da sala, e assim por diante. Você vai ter problemas como, por exemplo, frequências estacionárias, ressonâncias, cancelamento de fase e assim por diante. E para controlar os graves, você não vai poder usar Sonex. Então o Sonex vai filtrar a tua sala, é como se você passasse um equalizador assim na sala. Você vai evitar os agudos e vai ficar cheio de problema nos graves. Um segundo ponto muito importante na hora de tratar as reflexões da sala é não achar que a sua sala pequena vai ficar excelente, perfeita.
Não dá para uma sala muito pequena ficar excelente, perfeita, ela vai ficar melhor, você tem como melhorar ela, principalmente porque você não está chamando um engenheiro acústico para montar um outro projeto com as dimensões certas, com tudo muito bem feito e adequado para isso. Se você tiver como contratar um engenheiro acústico e investir bastante dinheiro, aí sim você vai ter um resultado muito bacana. Do contrário, você vai poder diminuir o tamanho do seu problema, que é fazendo essas coisas por você mesmo, e realmente tem como diminuir significativamente. Ou seja, estúdio profissional, estúdio profissional. Um estúdio que é feito por você, assim, é amador, é feito por você, amador, mas pode ter um resultado muito bacana. Agora, galera, se vocês querem tratar acusticamente o ambiente, os graves, vocês vão ter que usar alguns caras que nem esse aqui, um bass trap. Mas não confundam, aqueles bass traps que tem prontos, às vezes, no Mercado Livre, tem uma face ali com lã de rocha e um espacinho de ar. Isso não é bass trap, gente. Grave é difícil de absorver, a energia das frequências graves é realmente grande, principalmente quando você monitora numa intensidade mais elevada. Se você estiver monitorando mais baixinho, os graves vão ficar um pouco mais fáceis de se conter, porque a intensidade deles e a reflexão vai ser um pouco menos intensa, vamos dizer assim. Então, você vai ter menos problemas de fase. Agora, já com vários bass traps desses bem posicionados na sua sala, você já vai resolver muitos problemas. Você vai diminuir o tamanho do seu problema, com certeza. Agora, não é qualquer bass trap. Tem que ter um projeto específico, ele tem que ter uma camada de lã de rocha, ele vai ter outras coisas além dessa camada de lã de rocha para que ele tenha refrações no meio e aquela determinada frequência, ou aquele grupo de frequências, né, já que ele é um de banda larga, ele pega várias frequências graves, tá? Elas diminuem a intensidade porque elas diminuem a energia também. Então não é só a taxa de absorção da lã de rocha que vai resolver o problema. Você precisa de outras coisas no projeto. Vocês percebem que a acústica mudou bastante só de eu colocar isso aqui, né? Então, é basicamente essa a ideia dos bass traps, é diminuir a intensidade de graves na sua sala. Agora, se você quiser saber como posicionar eles, a gente tem isso tudo lá no nosso curso também, e também como vocês montarem um bass trap. Então, galera, não precisa investir em um monte de Sonex. Sonex vocês podem usar, sei lá, para evitar a primeira reflexão numa lateral e na outra de frequências agudas, né? Agora, realmente, o ideal é que vocês utilizem, né, um aparador acústico com uma camada de lã de rocha e espaço de ar para as primeiras reflexões, nas laterais do seu spot. Então, você vai estar posicionado centralizado assim no spot, e daí você vai ter os dois aparadores na lateral, e você pode usar um espelhinho para poder fazer as medições e o posicionamento desses aparadores. A gente também tem isso lá no nosso curso, tudo bem explicadinho. Mas eu acho que vocês já entenderam mais ou menos a ideia geral. Então, você vai ter os aparadores das primeiras reflexões e você vai ter o controle de grave. Você pode controlar através de bass traps de banda larga, você pode controlar também através de Helmholtz. Os Helmholtz são ressonadores que fazem com que a energia de determinada faixa específica de frequência fique menor por conta da própria absorção do próprio ressonador. Ele mantém meio que a ressonância ali dentro e mata aquela frequência, mata a intensidade dela ali e ela fica menos intensa na sua sala. Ainda assim, você vai ter que usar vários ressonadores de Helmholtz para poder resolver de fato um problema mais com frequências graves e subgraves principalmente, tá? Não são poucos bass traps que você precisa para resolver, geralmente em salas pequenas, e às vezes você vai ter que fazer as medições acústicas com o microfone de referência para poder saber exatamente quais frequências são problemáticas para você atacar elas no seu projeto de bass trap ou de Helmholtz. Então, galera, não é só Sonex, não é só cortina, não é só... Não. É um projeto acústico, nem que você meça você mesmo, calcule os modos acústicos na sala, enfim, vão ter várias informações bem legais lá no nosso curso e você pode conferir no link da descrição ou nesse card aqui em cima. É isso então, galera, se vocês curtiram o vídeo, dê um like, se vocês estão curtindo, pode dar o dislike também, não tem problema, e fiquem ligados aqui em toda a nossa série do Produzindo em Casa. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.